No Antigo Testamento, já muitas vezes, Deus se apresenta diante do seu povo usando essa comparação, essa metáfora de um pastor que conduz as suas ovelhas. Nós cantávamos na Santa Missa, na liturgia da palavra, aquele salmo conhecido: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Tem outros salmos, tem aquele salmo, o chamado salmo invitatório, que nós dizemos que nós somos o povo e o rebanho de Deus, as ovelhas que o Senhor conduz com sua mão. Já no Antigo Testamento é muito clara essa ideia de que Deus, assim como um pastor de ovelhas que guia, que protege, que apacenta, que mostra a direção, que protege contra todos os perigos, os lobos, os estranhos, e vai conduzindo as suas ovelhas até um lugar seguro, assim Deus nos conduz ao longo da nossa vida. E no Antigo Testamento já havia uma preparação para a vinda de Cristo através de uma promessa segundo a qual Deus, depois de fazer um oráculo muito duro contra os chamados pastores de ovelhas, que seriam os reis, os profetas, os sacerdotes, que ao invés de encaminharem para Deus o povo do próprio Deus, haviam pervertido esse povo, Deus faz um oráculo duríssimo contra esses reis, sacerdotes e profetas e diz o seguinte: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E havia essa expectativa de que teria um descendente de Davi que foi rei de Israel e não por acaso também um pastor de ovelhas, quando foi escolhido pelo profeta Samuel, se encontrava apacentando as ovelhas no campo, mas haveria um descendente de Davi que apacentaria as ovelhas de Deus. A única coisa que não sabiam ainda no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, é que esse pastor seria o próprio Deus que viria, ele mesmo, assumindo a condição humana, a natureza humana, para apacentar suas ovelhas. E por isso, quando Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, eu sou as portas das ovelhas, aqueles que pertencem ao Senhor escutam a minha voz, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, eu, o bom pastor, vim para que as ovelhas tenham vida. Jesus está dizendo que ele é Deus, que veio pessoalmente apacentar as ovelhas, o rebanho do Senhor, a nós, e está nos recordando algo que é fundamental, e que eu diria que nos dias atuais, talvez mais do que 2000 anos atrás, nós precisamos fazer um pouco de esforço para lembrar, que é o seguinte: a nossa vida não se desdobra em meio simplesmente à matéria, ao acaso, ao caos, às circunstâncias, à confusão. A nossa vida transcorre inteira, em cada uma das suas dimensões, sob o olhar, a proteção, o pastoreio de Deus. Eu digo que nos dias de hoje é mais difícil perceber isso, talvez, em primeiro lugar, porque nós temos, para começar, uma visão do mundo, isso mesmo quem é cristão, que não é imune ao ambiente cultural em que nós vivemos. Nós temos, em geral, uma visão de mundo materialista. O que eu quero dizer com materialista? Não só de apego ao dinheiro, mas materialista no sentido de que nós, no fundo, acreditamos que o mundo é constituído por matéria só. Tá bom, até existe Deus, mas no fundo as coisas acontecem, são tudo fenômenos materiais, psicológicos, é tudo uma questão do arranjo das células, das moléculas, dos átomos, e Deus joga muito longe de tudo isso. Quando, antes de tudo, Deus exerce um pastoreio sobre nós, e especificamente o próprio Verbo de Deus, Jesus Cristo, exerce um pastoreio que nós podemos chamar ontológico, que é o seguinte: é nele que nós existimos, nos movemos e somos. A carta aos Hebreus diz que é Ele, é Jesus Cristo, quem sustenta todas as coisas do universo com o poder da sua palavra. Então, se você acha que Deus é alguém que habita lá longe no céu e não se dá conta de que se você agora, e não só você, se eu, se esse livro, se essa vela, estamos aqui e existimos, é porque nesse momento Deus, num ato da sua providência, da sua bondade, do seu amor, nos comunica o ser e olha para nós. Não existe nada, absolutamente uma respiração, uma decisão, uma escolha, um mínimo acontecimento que aconteça, que se dê na nossa vida fora desse domínio amoroso de Cristo, a sabedoria de Deus, que tudo governa com força e com suavidade. Mas além desse domínio, vamos dizer, ontológico, Jesus Cristo é o pastor da história, dos acontecimentos. E na nossa mentalidade materialista, nós tendemos a achar
que os grandes atores da história são os seres humanos, são os grandes personagens históricos, são as grandes forças que agem no mundo por meio do dinheiro, do poder, da força militar, quando na verdade a visão cristã e a própria visão bíblica disso tudo é de que essas forças que nós vemos, constatamos, os reinos da terra, a guerra e por aí vai, os acontecimentos políticos que fogem do controle, do domínio das pessoas comuns como nós, todas essas coisas não são nada além de uma manifestação de um antagonismo muito maior, e esse sim relevante, que existe entre Deus, o Criador de todas as coisas, que com bondade, com paciência, respeitando a liberdade dos homens, governa todos os acontecimentos, permitindo, fazendo com que todos eles contribuam para o bem daqueles que o amam, e as forças espirituais do mal, o demônio, os anjos caídos, as potestades, como diz São Paulo, os dominadores desse mundo, que no fundo querem nos levar para a mesma ruína eterna, para a mesma desgraça a qual eles estão condenados por toda a eternidade, e que no fim das contas, a nossa vida, longe de estar entregue às circunstâncias, à sorte, ou a um destino cego, irrefreável, a nossa vida está sob o domínio de Deus. Nós temos duas escolhas. Ou nós escolhemos fazer parte do lado certo da história humana, aquele lado que já ganhou, mas a sua vitória ainda não se manifestou definitivamente, que é o lado de Cristo, ou nós nos entregamos, aparentemente nós pensamos, às nossas paixões, à nossa vontade própria, ao orgulho, ao egoísmo, ao apego aos bens materiais e por aí vai, mas no fundo a gente sabe que entregar-se para isso, longe de se constituir, ganhar qualquer coisa, significa entregar-se para o lado do demônio. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio propõe, dentre várias meditações, uma meditação que é assim, imagina dois exércitos. De um lado você tem aqui o exército de Cristo, e com o estandarte da sua cruz, a Virgem Maria, os santos, os bem-aventurados, e que sabem que já ganharam, porque afinal o Senhor, vencedor do mundo, vencedor da morte, é quem guia esse exército. Do outro lado, um exército que tem as armas do mundo, que são a soberba, que são o poderio militar, que é o dinheiro, que são os desejos desordenados, que é a arrogância, que é a saúde física, a ostentação do corpo, da beleza aparente e que se desvanece. E em qual exército? A qual exército você vai se filiar? E para nós que sabemos que Jesus Cristo é o bom pastor e que ele é o alfa e o ômega da história, que tudo veio das suas mãos, foi criado por meio dele, tudo vai voltar para ele, todos seremos julgados por ele, olhar para a história humana, longe de nos levar a pensar numa coisa assim completamente desorientada, sem rumo, que nos levaria facilmente ao desespero, ao ódio, à amargura, nós sabemos que o Senhor é o pastor que conduz a história. Toda a história humana vai ter um único critério de juízo, que é a própria palavra de Deus. E por isso, ao considerar hoje que Jesus é o bom pastor, nós nos refugiamos sob a proteção desse pastor e pedimos que ele conduza os nossos passos. Mas além disso, Jesus é um bom pastor, enquanto Jesus é o pastor das nossas consciências. Em certa medida, é possível compendiar toda a história da modernidade, especialmente desde o iluminismo para cá, como uma história de uma tentativa de se tirarem as consciências do pastoreio, da direção, da luz, do conforto que vem de Cristo, para se entregarem as consciências a outros senhores. No primeiro momento, um senhor falso, disfarçado de razão. Depois outros senhores, o Estado moderno de direito. Outros senhores, os fautores das diversas linhas filosóficas de pensamento. O fato é que Jesus diz com toda clareza no Evangelho que ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. Ao contrário, todos aqueles que vieram antes dele, fora ele, são ladrões e assaltantes. Enquanto Jesus vem para que tenham vida nesse mundo, claro, mas especialmente a vida eterna e tenham em abundância, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
E a verdade é que, talvez alguns anos atrás, por uma questão até cultural, era uma coisa bonita, que soava bem. Hoje, talvez menos. A pessoa passar por um independentão, né? Eu penso com a minha própria cabeça. Eu escolho o que eu quero. Eu, como os nossos primeiros pais no paraíso, eu é quem decido e sei, porque eu sou maduro, sou inteligente, eu sei o que é o certo, o que é errado, o que é bom, o que é o mal. Eu não preciso de alguém que me diga o que eu devo, o que eu não devo fazer, porque eu sou o dono da minha vida. E a verdade é que nós sabemos que esse tipo de pretensão, em muitos casos, ela termina depois dos 40 anos de idade, né? Quando as pessoas vê a sua própria vida, vê que não sabe para onde está indo, não sabe o que fez, está completamente desorientada e vai dizer, socorro, alguém me diga o que eu tenho que fazer. Mas que nenhum de nós aqui é um Lúcifer em genialidade para orientar a nossa própria vida por nossa própria conta. E cada um de nós, mesmo quando nós dizemos com toda a soberba, com toda a empáfia, eu é que decido o que eu quero na minha vida, no fundo, haverá alguém que vai nos governar, que será o nosso pastor, entre aspas. Pode ser aquilo que tem de pior em nós. E quantas pessoas se julgam tão livres, e às vezes aparentemente são, porque têm recursos, têm dinheiro, têm uma aparente liberdade, mas elas não fazem outra coisa senão obedecer ao que tem de pior em si, aos seus vícios mais baixos, mais egoístas, mais mesquinhos, mais passageiros. Quantas outras pessoas julgam que são livres pensadores, mas não fazem outra coisa a não ser papagaiar aquilo que as pessoas mais ordinárias repetem. Porque ninguém pensa sozinho, ninguém se encontra sozinho. Nenhum de nós é tão original que as nossas ideias assim sejam, não, eu é que deduzi isso, eu é que descobri isso. E a verdade é essa, ou nós nos deixamos pastorear por Jesus, ou nós seremos pastoreados pela nossa própria carne, pelo mundo que nos rodeia e, em consequência, pelo próprio diabo. E por isso, nesse domingo que a igreja chama o Domingo do Bom Pastor, mais do que nunca nós devemos fazer o propósito de procurar ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor é preciso conhecer a sua palavra. É preciso conhecer a sua palavra que ecoa no Evangelho, mas ecoa na igreja que Cristo fundou e que Cristo colocou nesse mundo justamente para ser a sua voz, para continuar o seu anúncio. E uma das coisas mais bonitas que existem na igreja católica, dentre tantas, é que como quem nos apacenta é Cristo, então Jesus fundou a igreja de uma maneira que a igreja, a função dela, não é apacentar os fiéis pela própria mente, mas é deixar que Cristo apacente os seus fiéis. A começar por conta dos evangelhos, do cânone da Escritura, que é este e que não muda. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, por toda a eternidade. Depois, por meio da presença de Jesus na Eucaristia. E sem que nós nos demos conta, quando nós recebemos Cristo com frequência na comunhão, lógico, recebendo com as devidas disposições, em estado de graça, o próprio Jesus é quem vai iluminando a nossa consciência, vai nos dando aquele bom odor da fé, de reconhecer o que é verdade, o que não é, aquilo que a igreja chama o sensus fidelium, o sentido que os fiéis têm da verdade. E depois, a igreja, através do seu magistério, do ensinamento da tradição, através da pregação contínua dos romanos pontífices, dos papas, dos bispos, a igreja tem um ensinamento objetivo que nós devemos conhecer, que nos preserva o que? De ficarmos sendo levados de um lado para o outro pelo guru do momento. E é claro que, vez ou outra, dentro da própria igreja aparece alguém que diz, não, eu ensino o verdadeiro evangelho, eu vou mostrar para vocês a verdade sobre isso, sobre aquilo, eu vou mostrar para vocês a verdadeira red pill que vai abrir os seus olhos e não sei o quê, mas nós sabemos que isso pode ser bom para o mundo, isso pode dar visualizações na internet, mas que a igreja tem um ensinamento que permanece por 2000 anos, que os padres, os bispos, sobretudo os bispos, são pastores por analogia, porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e que para todos aqueles que não são Jesus Cristo, vale aquela regra que São João Batista aplicava para si mesmo. Interessa que ele cresça e que eu diminua.
E na igreja nós vemos assim, os melhores padres, os melhores bispos, os melhores papas são aqueles que depois que eles morrem, todo mundo se esquece deles e as coisas vão melhor do que eram antes na época deles. E assim, Jesus, há 2000 anos e até o final dos tempos, vai apacentar a sua igreja, vai apacentar a história humana, vai conduzir as almas daqueles que com sinceridade quiserem obter dele a salvação. E ao contrário, do outro lado vai ter o lobo, o falso pastor, os gurus que vieram para roubar, matar e destruir. Mas nessa Santa Missa nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora que nós permaneçamos sob a proteção, sob o domínio, repito, forte e suave de Jesus Cristo, pastor das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.